E vamos para a última apresentação desse período da manhã. Ela será feita pelo Bádio Luiz de Castro Silva, Spatial Temporal Segmentation of Satellite Image Time Series Using Self-Organization Map. Bádio, está com você. Obrigado, Elcio, pela introdução. Então, meu nome é Bádio, sou orientado pela Karine e pelo Gilberto, eu faço mestrado em computação aplicada pelo INPE, e meu trabalho é o Spatial Temporal Segmentation of Satellite Image Time Series Using Self-Organized Map. Então, vou dar um pouco da introdução, né, do trabalho. Então, assim, com vários avanços da tecnologia aí, de sensoramento remoto, de satélites, né, com as várias revisitas que tem atualmente, né, e aí um data center da Alemanha estimou que até 2030, mais ou menos, esse data center vai ter cerca de 100 petabytes de dados só de Sentinel-2 para isso. Então, assim, tem aumentado muito isso, né, ainda mais com a mudança das políticas de liberação dessas imagens. Então, várias pessoas estão podendo desenvolver seus modelos e aplicar nas diferentes imagens e diferentes aplicações, né? Isso vem auxiliar que é o monitoramento de uso e cobertura da Terra, que a gente pode desenvolver várias tasks, né? Como processamento de dados, análise de dados, classificação, segmentação. Isso é importante para várias coisas assim, dentro por exemplo, tomada de decisão, políticas públicas, entre outras aplicações, né? Então, vou dar uma breve introdução do que é uma segmentação. Então, uma segmentação, a gente quer dividir uma imagem em regiões que sejam homogêneas a partir de um critério, né? A partir de uma propriedade, que essa propriedade pode ser cor, textura, intensidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem 6x6, né? E aqui a gente tem a divisão pela cor, então a gente tem 3 regiões divididas nessa imagem. E agora eu vou introduzir um outro conceito, que é o Spatial Temporal Segmentation. Quando a gente está falando, como na segmentação, a gente quer dividir a partir de um critério, mas esse critério agora são as séries temporais de imagem, né? Então, imagina que a gente tem 4 imagens no tempo, que elas estão empilhadas, né? Essas imagens estão empilhadas no tempo, então aqui a gente tem tempo 1, 2, 3 e 4. Então, esse pixel, a gente tem a série temporal correspondente 1, 1, 1, 2, né? Então, ela é correspondente a essa série temporal aqui. E essa outra aqui é uma série temporal constante, 2, 2, 2, 2, 2. E quando a gente quer dividir essa imagem em regiões, a gente percebe que aqui a gente vai ter 4 regiões diferentes, né? Que aqui vai ser correspondente a essa série temporal 1, 1, 1, 2, aqui vai ser a constante 2, aqui a constante 1, 1 e aqui a constante 3. Então, a gente tem essa relação da segmentação com as séries temporais a partir disso, né? E por que a gente vai usar dados espaço-temporais, né? Você imagina que você quer fazer uma task de segmentação. Então, nessa imagem aqui, que é datada de 19/12. Então, quando a gente quer diferenciar essas 2 regiões, talvez o modelo ele seja mais difícil ele diferenciar essa área de vegetação e essa área aqui, que é uma área de agricultura. Se a gente olhar para o outro tempo, a gente consegue perceber que aqui a gente teve uma colheita e algum outro processo, e aqui a vegetação ela se manteve. Então, quando a gente olha para a série temporal, né, então a gente está olhando para várias imagens no tempo, a gente consegue ver um padrão. Por exemplo, aqui, esse é um padrão de double crop, que é cultura de 2 ciclos, e a gente consegue, ela tem um perfil característico espectral. Então, quando eu vou olhar e fazer essa comparação com a imagem de vegetação, que geralmente, se não tiver um desmatamento ou alguma coisa, ela vai ser constante, a gente consegue fazer essa diferenciação de uma maneira mais fácil, vamos assim dizer. Então, a abordagem que eu irei usar é a Time First. Então, a gente tem 2 abordagens, Space First e Time Later, e a Time First e Space Later. Então, basicamente, a Space First, eu pego uma imagem, eu faço algum tipo de task ali, uma classificação, segmentação, e a partir disso eu comparo com outras imagens do tempo. Então, primeiro eu pego uma imagem em um tempo, eu faço esse tipo de classificação, segmentação, e comparo. A Time First, eu olho o pixel e olho o valor dele no tempo primeiro, e depois eu faço o processamento espacial.
Então, a gente tem essas duas diferenças. Então, o que eu vou usar vai ser a time first. Então, eu vou pegar um pixel, que seria correspondente à série temporal, e vou fazer esse processamento pixel a pixel, né? E com a série temporal. Então, basicamente, a gente tem um cubo de dados, e que um cubo de dados nada mais, nada menos que é o empilhamento de imagens num tempo, e elas são alinhadas ali espacialmente, aonde um pixel ele corresponde ao mesmo pixel, ao mesmo lugar espacialmente no tempo. Então, quando eu faço um furo temporal aqui, eu tenho esse comportamento desse pixel, o valor de reflectância dele durante o tempo. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem imagens NDVI e as variações dessas imagens no tempo. Então, a metodologia proposta para a segmentação, basicamente, você vai pegar essas imagens de descobertura da Terra, né? Vai pegar esses cubos de dados, vai gerar essas séries temporais. Então, as séries temporais serão geradas para cada pixel da imagem e vai ser feito um pré-processamento. E a partir desse pré-processamento, aí a gente vai para um algoritmo de clustering, que é o Self-Organized Map. E a partir desse Self-Organized Map, eu vou gerar um Codebook Vectors. Esses Codebook Vectors eles servirão como entrada para um outro algoritmo de clusterização, que é o Hierarchical Clustering. E a partir disso, eu vou conseguir gerar um mapa de classificação não supervisionada, e aí eu vou fazer um smoothing espacial ali para melhorar essa questão dos segmentos, né, que pode ocorrer em alguma etapa ali, e vão ser criadas as segmentações finais. Então, aqui essa primeira área de estudo, né? Ela é localizada ali no sudeste ali do Mato Grosso. E aí vão ser usados um cubo de dados Sentinel-2 com a composição de 16 dias. Então, serão imagens de 29 de agosto de 2019 até 12 de agosto de 2020, que vão corresponder a 23 imagens empilhadas no tempo. Então, a resolução do Sentinel-2 é 10 metros de resolução, e a imagem ela tem uma resolução de 1954 por 2188. E foi usado o NDVI, né? No caso, como o valor de reflectância ali como suporte para a série temporal. Então, aqui é a dinâmica temporal ali da região, né? Durante um ano. Então, a gente pode ver as mudanças que acontecem. Aqui tem o surgimento de um pivô, por exemplo, no determinado tempo do ano ali. Então, no pré-processamento é usada a Cloud Mask, que é fornecida pelos produtos, né, que é das imagens Sentinel. Então, a gente é dependente dessa máscara, e a partir disso, a gente consegue localizar os pixels que foram nuvem, né, naquela imagem. Então, do 11 aqui, eu identifiquei que é nuvem, então eu faço uma interpolação desse dado para mitigar essa questão do ruído da nuvem. Então, eu consigo fazer a estimação, essa interpolação, a partir disso. Então, com os dados de séries temporais, então, vão ser a entrada do meu modelo, né, que é o Self-Organized Map. Para esse caso, vão ser aí aproximadamente quase 4 milhões de séries temporais, com 23 imagens no tempo. Então, são 23 features. Então, meu espaço de atributo vai ter aí 23 dimensões. Então, como funciona o som, né? Então, a gente imagina que a gente tem um espaço de atributo aí de 2 dimensões. Então, aqui eu tenho os dados distribuídos aqui, né, em 2 dimensões, e aí um sample, né, uma série temporal é selecionado aleatoriamente, ele é calculado a distâncias com os pesos de cada neurônio. E aí é escolhido o Best Match Unit, né, que é o neurônio que tem a menor distância com essa sample, e é feita a atualização desses pesos, né, e dos pesos vizinhos. Então, com isso, o som ele tem algumas características, né, que ele preserva a topologia, onde neurônios que são próximos eles tendem a ser semelhantes. Ele tem a questão da redução de dimensionalidade, onde um conjunto dessas amostras vão ser representados por esses pesos desses neurônios, né? Além de o algoritmo ser um algoritmo não supervisionado. Então, a partir disso, onde eu tinha 4 milhões de séries temporais, eu resumo isso em 144 padrões, que no caso eu iniciei a minha rede com 12 por 12. Então, o número final de padrões que eu vou ter vai ser exatamente o número que eu tenho da grade que eu vou definir.
Então, esse número da grade pode ser definido de várias maneiras, né? Já adianto que essa aqui foi feita empiricamente, mas pode ser feita avaliações aí de cluster, tem várias métricas aí e modelos de avaliação de clusters e conseguir definir esse número ótimo, né? E a partir desses codebook vectors, a gente consegue passar para o outro algoritmo de clustering, que é o dendrograma. Então, com isso, a gente consegue fazer a integração. Então, aqui no nível mais baixo, a gente vai ter os 144 padrões, né? E aí é computado a matriz de distâncias, e aonde a menor distância, então vai ser integrado dois neurônios aqui, em um único cluster, e aí é computado de novo a matriz de distâncias, e aí você vai definir níveis de clustering no dendrograma, né? Nessa visualização do Hierarchical Cluster. Então, por exemplo, aqui é o resultado do som, da grid 12 por 12, e os codebook vectors seriam as séries temporais, que representam um conjunto de séries temporais da minha imagem. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o neurônio 0, 117, 65, e aqui, onde estão em azul mais claro aqui, são as séries temporais que estão contidas nesse neurônio. Essa azul escuro aqui seriam o codebook vector, que é correspondente a todas essas séries temporais. Então, todas essas séries temporais são representadas por essa série temporal. Então, aqui é um mapa gerado com 144 padrões. Então, eu gerei esses 144 padrões e aqui ele está posto como a classificação com esses 144 padrões da saída do som. Né? Então, eu defini uma altura do meu dendrograma, onde nesse caso, eu dividi, para essa altura, eu dividi aqueles 144 padrões em 4 padrões diferentes, que estão definidos por essas cores aqui. Então, em amarelo aqui, então todos esses neurônios foram colocados em um cluster, todos esses verdes foram colocados em outro cluster, laranja, e esse azul também. Então, de 144 padrões, eu resumi a 4 padrões agora. E eu posso definir quantos padrões eu quiser a partir do nível que eu vou definindo, vou colocando aqui do dendrograma. Então, aqui é a representação, né, aquela questão da topologia então, aonde os neurônios mais próximos, né, tendem a ser iguais. Então, os clusters se agruparam. A gente vê o comportamento que eles estão bem próximos, né? E, além disso, eu posso representar esses clusters como uma série temporal. Então, eu não estou dando um nome, uma classificação, o que ele é, mas eu consigo dizer o que aquele cluster me representa, qual série temporal representa aquele cluster. Então, por exemplo, o laranja é representado por esse, o amarelo por esse, o verde por esse, e o azul por essa série temporal aqui. Então, com isso, aquele mapa do som, a gente tem essa configuração aqui. Então, depois é feito um smoothing espacial, onde eu pego uma janela 7x7, e aí eu defino a moda ali dessa janela, e eu digo assim, que esse pixel central vai receber o valor da moda dessa janela. Então, nesse caso, a moda seria o 2, né? E aí o pixel central aqui vai ser feito um replace para o valor de 2, onde ele era 0 vai virar 2. Né? Então, aqui, para título de comparação, né, a gente pega como referência esse mapa do Terra Class, que é um mapa de classificação ali. E aqui é o mapa do modelo com 4 clusters. Esse aqui é o mapa do modelo com 12 clusters. Então, só para a gente ver uma comparação com o smoothing, em ser um smoothing, a gente percebe que aqui a gente tem ele consegue pegar algumas trilhas, né, que seriam os campos abertos ali, e entre outros ruídos que podem acontecer, por exemplo, aqui, e a gente, quando faz o smoothing, a gente faz essa remoção, esses pontos, né? Aqui é o com 12 clusters, você vê que a diferença com 4 clusters e com 12, por exemplo, essa área aqui que é a área de vegetação, com 12 clusters foi dividido em duas, onde é uma vegetação mais densa, uma menos densa. E a gente tem, dentro da área da cidade, a gente tem 2 tipos de configuração ali, onde ele pega os telhados com a reflectância ou telhados com outra reflectância. Então, a gente pode fazer uma análise em cima disso. Vou só adiantar um pouquinho, porque eu vou ficar sem um tempo aqui, mas aqui, a partir daquele mapa, a gente consegue gerar os segmentos, fazer uma vetorização daqueles segmentos e gerar os meus segmentos, né? Então, aqui também foi calculada a métrica, foi selecionados alguns polígonos aí,
e foi feitas as métricas. Se alguém quiser saber mais sobre esse modelo, já foi publicado esse artigo em SPSS, então quem quiser é só conferir. Então, vamos lá. São mais cinco áreas de estudo, então, assim, depende muito, a gente depende muito do tamanho da imagem. Então, a imagem ela pode ser o quão grande a gente quer, e a gente precisa da imagem inteira para treinar esse modelo. Então, eu pegando um tile do Brasil Data Cube, né, do grid do Brasil Data Cube, a gente tem uma região aí de 18 mil quilômetros quadrados por tile, mais ou menos. Então, em média, aí, 184 milhões de séries temporais por tile, que corresponde a 4 bilhões de pixels no cubo inteiro, pelo tile, né? E aí foram selecionados, então a gente tem essa configuração de NDVI. Então, no Santos Dumont, a configuração do Santos Dumont foi usada uma sequência GPU shared com um Node e um GPU. Então, o treinamento para essa imagem com 180 milhões de séries temporais demorou 8 minutos. Então, a gente tem 60 GB de memória RAM por banda, que a gente necessita para fazer esse treinamento. Então, se a gente quer usar todas as bandas, e aí tem um grande uso. Então, assim, o uso do Santos Dumont foi ótimo para fazer esses treinamentos. Se a gente testa com 48 threads, que também está disponível no Sequana, a gente tem uma diferença de 1h40 para uma GPU de 8 minutos. E ainda falta fazer uma implementação onde vai a parte distribuída da GPU, onde dá para usar as 4 GPUs. No caso, estou usando só uma GPU, né? Então, a configuração, a gente tem essa, uma dos preliminares, né? Que eu usei 12 por 12, 20 épocas, 15 clusters finais, e para essas 5 áreas. E aí, a gente tem vou mostrar rapidamente aqui os resultados, mas aqui a gente tem parado do Curuá, né? Se a gente faz uma comparação aqui da imagem de satélite do Google, né? Vou passar rapidamente, que ficou apertado o tempo. Mas, por exemplo, se eu quero fazer um mapeamento de corpos d'água, por exemplo, em Jamanchim, a gente consegue fazer esse mapeamento de corpos d'água. Então, a gente também, e aqui é uma outra também, por exemplo, ele pegou claramente as configurações ali da parte rochosa, da região rochosa aqui, e aqui da região de água, aqui, por exemplo, a região urbana, ele pegou bem também essas regiões. Então, lembrando que aqui foi feito só com NDVI, então outros targets que a gente quer, a gente pode usar diferentes bandas espectrais que vão ter diferentes resultados, né? Por exemplo, aqui eu tenho um cerrado, né? Então, eu dei um zoom nessa região aqui, ó, para a gente dar uma olhada como funciona, né? Então, aqui ele segmentou os talhões e ainda a gente consegue dizer que esses padrões, por exemplo, esse pivô é diferente desse. Possivelmente esse deve ser uma cultura diferente desse. Então, fazer isso não supervisionado e aí as diferentes culturas, né? Meu tempo está acabando aqui, só finalizar. Por exemplo, aqui é uma região do Pantanal, onde é muito difícil você mapear as poças d'água lá, porque tem uma resposta espectral bem diferente de outros tipos de água. Então, usando só o NDVI, o valor fica realmente ruim. Mas quando a gente usa o NIR, o SUI e o RED, que no caso a gente está usando 3 bandas, esses valores você consegue ter uma diferença bem grande, né? E aí você consegue até mapear água que foi o ano inteiro foi água e água que foi água e regiões que foram água intranuais, né? Que não foram regiões em tempos alagados. Por exemplo, esse ano aqui, ela foi água em determinada época do ano e não no ano inteiro. E essa verde já é diferente. Então, o modelo ele se comportou bem rápido para treinar um tile desse tamanho, usando uma GPU. Então, ele consegue pegar também bem características temporais, de perfis temporais de agricultura, de desflorestamento, de queimada, e representar isso para o segmento. Ele tem um grande potencial para várias aplicações. Então, e o uso de bandas espectrais, de outras bandas espectrais para explorar diferentes targets, né? Então, aqui são as referências. Obrigado. E é isso. Muito obrigado, Vade. Parabéns aí pela apresentação, pelos resultados. Então, vamos abrir aqui a perguntas, né? Temos perguntas aqui do Dr. Valdivino.
Qual seria a sua demanda total de memória que você precisa para a conclusão do trabalho? Então, você estimando aí, eu preciso de 15 bandas espectrais, então 15 vezes 60, né? Então, quase para rodar todas as bandas, assim, teria mais ou menos 1 terabyte de memória RAM. Aí teria que usar outras abordagens de chunk ou selecionar bandas específicas que eu necessite para um target específico, né? Que nesse caso eu possa aplicar em várias em vários âmbitos, né? Por exemplo, detecção de água, detecção de desflorestamento e etc. Mas o recurso é muito grande, precisa de um recurso muito alto de custo de memória. Bom, obrigado. Bom, tem uma pergunta também. Uma curiosidade, né? Quanto tempo está demorando para processar? Tem mais uma, da prioridade aqui para o Marcelo, então. Bom, a pergunta é para todos os apresentadores, né? Existe dependência direta do resultado dos modelos de Deep Learning com a qualidade dos rótulos ou amostras para o treinamento? Para mapeamento de cobertura e uso utilizando imagens de satélite, é muito custoso o trabalho de identificação de feições e campos? Sim, Isso é uma afirmação, né? No fim da afirmação. Sim. Existe um trabalho muito grande do pessoal porque no caso a gente dá o suporte para o pessoal que é especialista em estacionamento remoto, né? Então, para identificação, então para validação, por exemplo, aqui eu só mostrei os resultados preliminares, ainda falta muita investigação aí para validar esses dados e tal. Então, o próprio TerraClass que eu usei ali como base, ele tem uma proposta e quando eu comparo com o modelo dessa de segmentação, ainda fica, então fica muito dependente, eu acredito que os modelos, né, eles ficam muito dependentes do rótulo que você está dando, né, e a identificação desses rótulos às vezes é complicado, porque imagina você, sei lá, você tem um grande volume de dados e você tem que segmentar, você tem que ter, por exemplo, no meu caso é não supervisionado, mas você pega um supervisionado, você tem que dar as amostras, o true label, e fazer a segmentação de modo correto de todas essas imagens é uma tarefa complicada, né? Então, você vai, dependendo, você vai precisar de vários especialistas, Então, isso é uma das limitações dos modelos para a questão do estacionamento remoto. Então, com esses modelos de segmentação e tal, isso vai auxiliar tanto para fazer esses treinamentos supervisionados, né? Como fazer uma investigação não supervisionada. No caso, nesse caso, eu não preciso pegar a amostra, não preciso de um especialista para identificar os padrões daquela região, né? Então, porque a acurácia do modelo depende muito das amostras. Às vezes, nem tanto do modelo em si que você está usando, mas mais das amostras e do label true ali que você está definindo. Não sei se os demais apresentadores, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Pessoal, então, obrigado, então, novamente aí agradecer dar os parabéns ao Valdivino e ao Thales aí pela iniciativa, dar os parabéns aí por esse evento, agradecer os alunos aí que participaram bastante na organização, agradecer os palestrantes, né? Foram excelentes apresentações aí, bastante interessantes as discussões, e agradecer a todos que assistiram aí ao evento. Lembrando, então, que na parte da tarde vai ter continuidade, né, desse evento. Ele vai começar aqui às 13h30, então a gente espera aí vocês na parte da tarde participando, então, continuando aí a participação desses trabalhos, desse projeto. Tá bom? Obrigado a todos, então, a gente agradece. E rapidinho aqui, só para a gente fechar aqui, eu também agradeço o Elcio pelo seu share da sessão. Como o Elcio falou, 1h30 a gente tem a continuação em outra sala, tá? E ele vai contar como seminário da CAP. Os alunos da CAP, se vierem presencialmente, vai ter uma lista de presença, não responde no site, tá? E também tá tendo um live stream no YouTube, né? E para aqueles que querem certificado, tanto aqui desse horário de sessão à tarde, aí basta ter participado de uma. Eu peço que mande um e-mail para mim, tá? Porque nem todos vão
vão poder querer, então pode mandar um e-mail para mim, né? Está na Valdivino.Santiago, eu vou colocar aqui no chat, e aí eu coloco, a gente fornece um certificado para vocês de participação, tá? Então, vou colocar aqui no chat, então quem precisar, a gente manda, tá bom? Então, vou só colocar aqui, então basta mandar pedindo um certificado, tá legal? A gente manda. Tá bom? Então, agradeço vocês aí, todo mundo, parabenizo os apresentadores. A 1h30 a gente está aqui na outra sala também, né? Participem. Obrigado, viu?